Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que o nosso trabalho seja produtivo e atinja seus objetivos, não em nosso favor, mas acima de tudo, em favor de todos que precisam aprender a doutrina dos Espíritos para aprimorar-se e crescer em direção à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco o nosso irmão Astênio, devido a uma impossibilidade da nossa Darcy de também vir ao trabalho. Então, a palavra inicial dele para os seus cumprimentos. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Hoje vamos estudar as perguntas de 877 a 879 de O Livro dos Espíritos, na lei de justiça, amor e caridade, livro 3º, capítulo 11 das leis divinas, e particularmente podemos dizer que este tópico ele nos fala a respeito da questão de direitos e deveres e adaptação do indivíduo ao meio aonde ele está inserido, e podemos dizer que nunca foi tão atual um estudo dessa natureza quanto está sendo nos dias atuais em que vivemos. Quem diga que o Livro dos Espíritos é uma obra que já está ultrapassada e obsoleta porque não a estuda devidamente. Ou a vaidade é muito grande, né? Na verdade, nós estamos ainda há mais ou menos uns 1000 anos, no mínimo, de chegar à plenitude do estudo do Livro dos Espíritos. Mas como o Espírito é imortal, não tem problema, né? Não. Através das reencarnações vamos aprendendo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, outro pouquinho ali. Como dizia Divaldo Pereira Franco, quando se estuda as perguntas do Livro dos Espíritos, nós descobrimos sempre um novo ângulo. Embora os textos sejam os mesmos, sempre existe um novo ângulo de encarar o material de estudo. Por quê? Porque, na verdade, nós ainda estamos numa condição de aprendizes bem primários. Então, nós podemos até ter as perguntas decoradas, mas nós não vamos ter aquela compreensão plena enquanto não colocarmos em prática aquilo que aqui é ensinado. Até porque, por ser um produto, né, dos espíritos superiores, nós que não somos ainda espíritos superiores, não conseguimos compreender de imediato a totalidade, né? A cada vez que a gente olha, a gente tem uma parcela da compreensão, né? Exato. Então,
Na pergunta 877, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares? Então, os espíritos responderam o seguinte: sim, né? Então foram taxativos, né? Não ficaram no meio termo, né? Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos, né? Então, numa pergunta só, nós temos muitas coisas para aprender, né? A começar no conteúdo da própria pergunta, porque Kardec parte do pressuposto de que a vida em sociedade constitui uma necessidade, né? Ele começa perguntando: a necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares, né? Essa palavra, né, necessidade, ela indica algo que, se não existir, porque necessário é aquilo que é imprescindível, né? Se não existir, causa severos prejuízos. Então, a criatura que não vive em sociedade, que foge à vida de relação, é uma criatura que sofre severos prejuízos no seu processo evolutivo, né? Então, em regra, Deus nos fez para vivermos com o outro, vivermos em sociedade, obviamente na convicção de que isso provocaria um progresso muito maior, muito mais intenso em nós do que se nós pudéssemos viver isolados, né? Então, quando Kardec indaga essa necessidade, né, segundo as leis naturais, isso é necessário, que tem o homem de viver a sociedade, acarreta para o homem obrigações particulares, obrigações pessoais, obrigações que são dele apenas, é que ele só cabe a ele cumprir, e os espíritos dizem que sim, né? E a primeira dessas obrigações pessoais, dessas obrigações particulares, é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Isso é extremamente interessante, né? Se nós parássemos hoje o nosso estudo só nessa questão e saíssemos interessados em aplicar esses estudos, nós teríamos tido um grande ganho. A gente verifica, por exemplo, no trânsito, né, nas nossas cidades, como a falta de respeito aos direitos do semelhante, né, que é aquele mesmo direito que nós gostaríamos de ter, mas que nós não respeitamos, né? Nós gostaríamos que, quando nós dessemos o sinal de que vamos entrar para a direita ou para a esquerda, que o motorista que viesse atrás segurasse um pouco, mas o que acontece normalmente é que as criaturas avançam mais, aceleram mais, e muitas das vezes nós acabamos fazendo isso e não devemos, né? Então, a primeira de todas as obrigações particulares na vida em sociedade é respeitar os direitos dos semelhantes. E eles trazem informação interessantíssima, né? Aquele que respeitar os direitos dos semelhantes sempre agirá com justiça, né? Porque respeitar o direito do semelhante é fazer, já foi aprendido nos estudos anteriores, né? É fazer com o outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco, né? Apenas isso, né? Em vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, essa expressão tantos homens pode indicar a maioria dos homens, e ao que nós observamos é que realmente a maioria não pratica a lei de justiça. Acabamos de dar o exemplo do trânsito, né? Cada um usa de represálias. O que nós queremos é nos impor, é punir, é castigar, né? Fazer valer a nossa autoridade, e ao invés de sermos justos, né? Cada um usa de represálias, e é essa a causa da perturbação. O não respeitar o direito do outro é a causa de perturbação. Usar de represálias é a causa de perturbação e da confusão da vossa sociedade. E aí eles terminam a resposta dizendo: a vida social dá direitos, né? Parece que no sentido de reconhece os nossos direitos, a sociedade reconhece os nossos direitos e impõe deveres recíprocos. E lamentavelmente a gente vê a maioria dizendo: eu conheço os meus direitos, né? Nunca ouvi alguém dizer: eu conheço os meus deveres, eu conheço as minhas obrigações. É interessante realmente isso.
Na pergunta 878, que hoje quem vai fazer comentário sou eu, podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? E respondem os espíritos que o limite do direito, que em relação a si mesmo reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Ou seja, aqui os espíritos nos dão um balizamento. Aonde terminam os meus direitos, começam os meus deveres. E aonde começam os meus deveres, inicia-se a linha de conduta que vai nos trazer uma fraternidade e um equilíbrio, porque nós vamos respeitar os direitos do outro. Nós estamos dentro desse nível que está relatado aqui? Ainda não, estamos aprendendo. Por isso que nós precisamos estudar este material 1, 2, 3, 4, 5, N vezes, para poder colocar em prática tudo aquilo que nos é apresentado dentro da chamada regra áurea. Faça aos outros aquilo que queres que te façam. Exatamente nesta regra áurea, como nos fala Emmanuel, que nós devemos considerar, Jesus consubstanciou nesta regra o direito do outro e os nossos deveres, acima de tudo. E o mais importante é que Jesus, ao estabelecer esta regra áurea, ele não nos disse, não faça. Não, o bem é uma virtude ativa, não é para reprimir aquilo que nós fazemos, não, é para desenvolver aquilo que precisamos fazer eclodir dentro de nós. O que eclode dentro de nós chama-se educação, que é algo que só nós podemos desenvolver com o nosso livre-arbítrio, com a nossa razão e, acima de tudo, com os sentimentos devidamente dirigidos pelos valores que aqui estamos estudando. Eu vou ler a pergunta 878A e vamos fazer a nossa vinheta, tá? E depois o Astênio vai fazer a resposta. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser a subordinação aos seus superiores, não seria a anarquia de todos os poderes? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Astério. Então, João, o Kardec ele indaga, né? Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos seus superiores, não seria anarquia de todos os poderes? Né? Kardec está querendo provocar os espíritos para falar sobre a hierarquia. Será que não é necessária a hierarquia? E os espíritos dão uma resposta até relativamente longa, mas extremamente profunda, como sempre, em que eles falam o seguinte: os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Né? Isso já é interessantíssimo. A Constituição Divina, né, que a lei maior que regula o universo, identifica para todas as criaturas do universo os mesmos direitos, né? Então os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns homens, né, de limo mais puro do que outros, e todos são iguais perante Ele.
Esses direitos são eternos, né? Então, os direitos naturais são direitos eternos como Deus, né? Que não se alteram com o tempo por serem perfeitos, não é isso? Então, os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Raramente nós temos num país, pelo menos num país como o Brasil, uma lei que esteja em vigor há mais de 100 anos. É como se tudo que foi feito há mais de 100 anos não valesse absolutamente mais para nada. Então, os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É lindo isso, né? Para nós não temermos perder a respeitabilidade, né, em relação àqueles que nos devem obediência, esse tipo de coisa, não perdermos, porque essa obediência, em princípio, deve decorrer dos valores que essas pessoas reconheçam em nós. Isso acontece conosco também. Diante de um professor excelente que nós tenhamos, né, na escola, nós sempre nos curvamos perante a sabedoria dele. Não há como anularmos a hierarquia quando ela é fundada nos valores verdadeiros, nos valores pessoais. É importante destacar isto para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências, né? Nós só vamos merecer deferências em relação aos nossos subordinados se eles reconhecerem que o nosso poder, a nossa autoridade está fundada em valores pessoais, né, que são conquistados, né, com árduas dificuldades, né, com pesquisas, enfim. A subordinação não estará comprometida quando a autoridade for conferida à sabedoria. Então, um grande problema da nossa sociedade é que a autoridade nem sempre é conferida ao que sabe mais, né? A autoridade muitas vezes é conferida ao mais esperto, né? É conferida a quem tem menos valores éticos, né? E aí essas criaturas obviamente temem a fragilidade da hierarquia, né? Quando nós precisamos tratar todos como iguais, né? Que é o que a lei divina espera de nós. É interessante que está dentro do próprio livro dos Espíritos, existe o ascendente moral irresistível. Uhum. Você pode ter uma pessoa que está num cargo subalterno, talvez o mais ínfimo, e esta criatura demonstrar virtudes tão elevadas que chega em momentos de crise, aquela virtude aflora. Uhum. Eu me lembro de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, no hospital onde eu trabalho. Durante o plantão de 24 horas, a equipe de faxina do hospital trocava de plantão com 12 horas do plantão. Tudo bem. Só que aconteceu um temporal enorme e a maioria da equipe que ia entrar no hospital às 19 horas não chegou. Uhum. E dentro de 2 horas, imagina, um plantão de sábado, onde você tem muita gente que se embriaga, tem muita gente que se fere. Então, nós estávamos literalmente patinhando num ambiente com as mais variadas dejeções, de sangue a vômito, por conta da situação que era um plantão de sábado. Uhum. E aí, o chefe de equipe mandou chamar uma pessoa que era uma pessoa responsável de limpeza, que morava perto. Mas ela não tinha nenhum cargo de chefia. Uhum. Ela apenas o que fez contato com as pessoas da faxina que moravam mais próximo. Elas vieram, em 20 minutos o pronto-socorro estava limpo. Uhum. E aí o chefe de equipe disse: olha, eu vou falar com a direção do hospital que vocês vieram, que vocês ficaram mais 12 horas e depois vão receber
algum tipo de bônus em horário, seja em dinheiro, não sei como, mas vai ser, mas não podíamos ficar chafurdando dentro do ambiente carregado de dejeções sem condições de trabalhar. E aí depois foi dada uma gratificação para todo mundo, o pessoal recebeu uma gratificação de peso na época e todo mundo ficou feliz porque nós conseguimos trabalhar em boas condições de trabalho. E eu fico pensando, meu Deus, numa estrutura de trabalho, desde o mais subalterno até o mais qualificado, do faxineiro ao cirurgião-chefe, todo mundo é necessário. E a pessoa que resolveu é uma pessoa humilde, sim, mas não subserviente. Era uma pessoa com pouca qualificação intelectual, sim, mas bastante articulada para saber quem poderia vir e colaborar com o trabalho do plantão. Sim. Então, isso daí é uma coisa que não tem uma definição exata nos termos em que nós conhecemos dos valores materiais. Tem que se consubstanciar dentro dos valores espirituais, não tem jeito. Sim. Então, na pergunta 879, Kardec pergunta, fechando o tópico inclusive, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E aí responde os Espíritos, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E aí, a gente para e reflete a respeito de muitas coisas que ainda existem dentro da sociedade onde nós vivemos. É o caso de a gente perguntar assim, você trabalha num local? Sim. Você sabe, por exemplo, qual é o nome do ascensorista que opera o elevador? Você tem nome, tem noção mais ou menos de qual é o nome do porteiro que confere o seu crachá na hora que você entra dentro do local de trabalho? São os pequeninos detalhes que fazem a diferença, porque essa pessoa fica numa invisibilidade. E não nos custa nada chegar e dizer bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o João, muito prazer em te conhecer. Isto não dói, não dá trabalho e a pessoa se sente valorizada. E aí me faz lembrar que a história do sujeito que ficou preso dentro de uma câmara frigorífica e ia literalmente ficar congelado porque a câmara frigorífica da indústria onde ele trabalhava tinha um timer, só ia abrir 12 horas depois, a não ser que alguém de fora conseguisse abrir. Quando ele começou a se sentir congelando, alguém abriu a porta da câmara frigorífica e o liberou, o aqueceu, tal. Era o vigia da noite. Vem cá, por que você veio me libertar? Como é que você soube que eu estava preso aqui dentro? Por causa de uma coisa, foi a primeira vez que o senhor não me cumprimentou à noite quando saiu. O senhor sempre me cumprimenta quando eu chego e o senhor está saindo. O senhor sempre me cumprimenta quando eu saio e o senhor está chegando. E o senhor é a única pessoa dentro dessa indústria que se dá ao trabalho de me cumprimentar. Eu achei muito estranho. Eu sei que o senhor não está de férias. Alguma coisa esquisita aconteceu. E o lugar mais isolado daqui é a câmara frigorífica. Eu fui lá ver, o senhor estava lá dentro. É o caso da gente parar e pensar. Nós precisamos todos, uns dos outros. Não podemos ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Reflitamos a respeito. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo
Esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais e espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e estamos terminando o seu capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os itens 15 e 16. Trata-se de uma mensagem de ninguém menos que Santo Agostinho e a nota deve ser de Allan Kardec, porque não tem aqui nome de nenhum espírito. Então, para que nós possamos nos esclarecer a respeito deste pensamento de Santo Agostinho, está aqui conosco, como sempre, abrilhantando o nosso programa, Marta Batista, que vai nos brindar com seus comentários. Tudo sob a supervisão do Pablo aqui na técnica. Marta, vamos lá, ao trabalho. Ao trabalho. Olá, amigos ouvintes. Olá, Pablo. Vamos então encerrar, né, esse capítulo. Eu falarei deste item, foi uma mensagem de Santo Agostinho. Você, quarta-feira, vai desenvolver a questão da nota, né, trazida por Allan Kardec, e nós vamos encerrar esse 12º capítulo, Amai os vossos inimigos, com o tema do duelo. E esse tema rendeu bastante. E pelo que nós percebemos aqui, os espíritos se preocuparam consideravelmente com essa temática. Isso é sinal de que é uma sensibilidade nossa ainda, uma dificuldade, uma limitação de todos nós. Então, vamos ver o que Agostinho nos fala. A mensagem dele chegou em Bordeaux em 1861. E vamos depreender um pouco mais para que a gente consiga eliminar, como eles chamaram todos os espíritos, restos de barbárie, né? E esses vestígios de barbárie, vamos ver se nós conseguimos eliminar da nossa personalidade, para que a gente possa caminhar em direção ao dever, à verdadeira honra e à caridade. Então, Santo Agostinho inicia: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para ali roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último quase sempre é um homem sem educação, que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista quase sempre pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento
de desespero. Então, vamos fazer uma pausa aqui, embora não seja, porque na verdade existe um único parágrafo nesta mensagem. Então a gente faz essa pausa aqui, no meio desse parágrafo, para começar a falar sobre isso, a tentar digerir tudo isso e compreender, para que a gente inicie esse trabalho dentro de nós, para podermos eliminar esses vestígios finais de barbárie, como os espíritos nos falam. Então, o que a gente depreende, né? Ele lança aqui algo bastante impactante para que a gente se impressione e fique realmente atento a essa necessidade de nos despojarmos desta questão do duelo. É algo que está impregnado de quê? De orgulho. Quando a gente vai ao livro Obras Póstumas, né, existe um tema lá desenvolvido, um texto falando sobre orgulho e egoísmo. E o que a gente percebe ali é que, dentre outras coisas, né, é que ambos, né, foram criados para que o homem pudesse sobreviver, né, para que ele tivesse como instinto de preservação e pudesse caminhar naqueles primórdios, né, nos momentos iniciais, onde a vida era bastante áspera, era muito selvagem, muito bruta, né? Então, o que nós percebemos? Que o orgulho, então, está voltado para esse momento. Só que nós não quisemos nos despojar desse orgulho. E trazemos ele ali junto a nós, ele fica impregnado dentro de nós e nós não conseguimos nos despojar. Se nós quisermos nos liberar desses vestígios bastante violentos, bastante fortes, como no caso do duelo, nós precisamos abandonar o orgulho. Porque a gente vê em todas as questões, eles usavam palavras como dever, como honra. E, na verdade, a gente percebe que todas essas palavras nada mais escondiam do que orgulho, do que vaidade, né? Que a verdadeira honra, ela está ligada às questões morais. As questões morais no sentido de que você realize coisas de acordo com as leis divinas, de uma forma moralizada. Então, todas as vezes que alguém utiliza isso como uma desculpa para justificar as suas atitudes vaidosas e orgulhosas que o levaram de uma forma, né, atabalhoada a essas atitudes e essas decisões, a gente vai vendo, né, que os espíritos vão mostrando para a gente, eles vão dissecando, né, cada pontinho que leva ao duelo, e a gente vai vendo que, na realidade, o que movia, né, e o que move ainda, embora os duelos sejam diferentes agora, não mais com aquelas armas letais, mas são letais de outra forma, né? Não é arma de fogo, não é um sabre, não é uma espada, não é uma pistola, mas pode ser letal também, porque pode destruir uma pessoa com palavras, né? E com aquele duelo incessante que vai até minar aquela pessoa e destruí-la. Quando a gente observa isso, os espíritos nos mostram, e eu estou me baseando num texto que eu já citei várias vezes aqui, da Revista Espírita de 1862, no qual os espíritos nos mostram aqui, falam das consequências humanas, ele vai dissecando a questão do duelo e ele vai mostrando que tudo aquilo que a pessoa justifica como honra, como dever, na realidade nada mais é do que orgulho e egoísmo. E que, na realidade, né, o Espírito diz assim, enfim, quando ele fala, né, que se ele não se colocasse, se ele não se apresentasse, não fosse partir para o duelo, para mostrar a sua infelicidade, usando aqui um exemplo que o Espírito nos deu, sobre um homem que teve a esposa, que teve uma má conduta, né, e que o traiu,
ele diz, né, que, na verdade, ele está usando desculpas o tempo todo. E ele começa, então, a mostrar para a gente de que maneira. Ele diz, provoca um dos sedutores desse pobre, dessa infeliz criatura. Tal provocação ele provocou, porque, logicamente, ele percebeu que ele tinha mais força, tinha mais habilidade na hora do duelo. Tal provocação seria resultado de seus deveres, de sua honra, da sua coragem? Não, porque sua honra não lhe será devolvida. Sua honra pessoal não foi nem pode ter sido atingida. Isto será uma vingança. Então você vê, e a vingança é o quê? É puro orgulho, é pura vaidade, né? Então ele queria justamente se justificar, porque ele sabe que aquilo é errado, né? Porque no fundo ele sabia que aquilo era errado. Mas ele queria uma justificativa para mostrar para a sociedade de que ele partiu para aquilo, porque ele precisava mostrar para a sociedade a infelicidade dele diante da traição que aconteceu. E aí o Espírito diz, melhor ainda, para provar que sua pretensa honra não está em jogo, é que muitas vezes sua infelicidade é mesmo ignorada, e ficaria ignorada se não fosse tornada pública, por 1000 vozes provocadas pelo escândalo ocasionado por sua vingança. Quer dizer, até mesmo essa justificativa não é justificativa plausível, porque na realidade ele não ficaria, não mostraria sua infelicidade, ela não se tornaria pública se ele não partisse para o duelo, para o final, para aquela decisão ignorante e cruel e violenta, né, do duelo. E ele segue dizendo o Espírito, enfim, se sua infelicidade fosse conhecida, seria sinceramente lamentada por todos os homens sensatos. Quer dizer, nem assim ele conseguiu fazer a sua infelicidade, entre aspas, ser conhecida. Ele só tornou público um escândalo, mas não fez com que as pessoas soubessem da sua infelicidade. E ele disse, porque se ela realmente fosse conhecida, os homens sensatos dariam razão a ele, não para o duelo, mas sim de que ele estava triste, se lamentando daquilo que havia acontecido, né? Então ele segue dizendo, resultados, numerosas provas de verdadeira simpatia ele teria de retorno, e contra ele não haveria o riso dos corações malévolos e endurecidos, mas desprezíveis, né? Num caso como no outro, sua honra não seria devolvida nem retirada. Então, na realidade, a questão está no orgulho, né? Ele ainda era um homem bastante violento, bastante vaidoso e orgulhoso, e ele quis justificar a sua atitude. E aí, o que a gente percebe, né? Que o espírito, quando parte para fazer isso, seja que tipo de duelo for, ele está sempre querendo justificar a sua atitude equivocada, né? E essa forma que ele elabora, né, para prejudicar aquele que feriu a sua honra, entre aspas, né, é justamente algo que é feito de uma forma metódica, aparentemente hoje em dia de forma polida, né? E que isso faz com que ele pense premeditadamente como realizar essa vingança. Porque o que ele quer realizar é uma vingança e não limpar honra nenhuma. E aí ele faz de forma premeditada, com polidez, aí a sociedade o perdoa, né? O justifica e o desculpa, mas na realidade ele está ali arquitetando. E é aqui que o Espírito de Agostinho nos diz que nesse ponto aqui é que reside a maior profundidade de culpa, de responsabilidade. Por quê? Porque ele fez de uma forma premeditada. E ele utiliza até um exemplo, né, um contraste bastante forte, intenso, quando ele diz que um homem
que roubando, né, num ímpeto, é descoberto e mata, será menos culpado do que esse que premeditadamente, de forma fria, produz a sua vingança e acaba matando, entre aspas, de forma alegórica, né, aquela pessoa com o qual ele duela. Então ele diz que é gravíssimo o duelo, de que forma for, por palavras, na internet, enfim. Esse duelo que é produzido por uma vingança, ele é gravíssimo. E ele diz aqui, ele é infinitamente mais culpado que o infeliz, que atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. Quer dizer, então esse usou o ímpeto, né? Aquilo foi instintivo. Então, claro, ele vai ter que responder por aquilo, ele matou. Porém, não foi premeditado, não foi um ato frio, ao passo que o duelista é sempre frio, né? E elabora a sua vingança de uma tal maneira que a ponto da sociedade desculpá-lo. Né, que para a sociedade, como aquilo é feito de uma forma polida, ou às vezes até como os duelos na internet são até intelectuais, né, são bastante intelectualizados, as pessoas desculpam. Ah, não, mas você vê um homem tão inteligente como esse, uma pessoa tão inteligente, né, intelectual, como é que pode? Né, e acaba responsabilizando o outro, né, por ser menos, né? Menos, digamos assim, forte, intelectualmente falando. Então, o Espírito, aqui nesse texto da Revista Espírita, ele coloca bem claro, que diz assim, se ele percebe que aquele seu detrator, né? Aquele seu opositor no duelo, se ele percebe que ele é mais fraco, ele não partiria. Né? Se ele percebesse isso, ele não partiria. Por quê? Porque ele não vai, né, se meter num duelo, porque é tudo premeditado, é tudo de forma fria, calculada. Né? Daí o grau de responsabilidade infinitamente maior, né, de culpabilidade maior. Então, ele, na verdade, o que move essa pessoa é como o Espírito diz nesse texto. Só o orgulho é, pois, o guia de quase todos os duelistas. É verdade, né? Eu já havia até citado essa frase na semana passada. É verdade, porque o guia é o orgulho. O orgulho e a vaidade. Né? Tanto é que ele faz tudo de forma fria e calculada. Ele diz, o duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Quer dizer, ali, quando você age dessa maneira, você está agindo de forma instintiva, mas indo ao extremo da crueldade e ao extremo, né, da maldade. Por quê? Porque você calcula, não, ele é mais fraco, então eu vou duelar aqui, eu vou debater com ele aqui esses argumentos e vou vencê-lo, porque os argumentos dele são muito fracos e eu vou conseguir vencê-lo, né? Então, eu vou elaborar aqui uma linha de argumentação e de debate aí, entre parênteses, né, sinônimo de duelo. E, com certeza, ele ou ela vão perder. Então, observa que ele é uma pessoa que é covarde, inclusive, porque se ele percebe que o outro tem menos habilidade, né, seja intelectual, tem menos destreza, com certeza não era para ele usar, né, dessa falta de caridade, dizendo, então, com certeza eu vou conseguir, a minha argumentação é muito melhor, né, intelectualmente eu consigo atingi-lo. Então, é uma pessoa que não usa, né, da caridade, não usa do cumprimento do dever, como eles muitas vezes alegam, das leis divinas, porque não utiliza a caridade em momento nenhum. E ele diz, portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Tudo é calculado e estudado, por mais seguramente
eliminar, para mais seguramente eliminar o seu adversário. Quer dizer, ele é superior intelectualmente. Isso a gente está falando dos duelos atuais, né? Eles faziam o mesmo nos duelos antigos, em que ele tinha maior habilidade, maior destreza daquela arma, e ele sabia que, como superior na destreza, ele iria vencer aquele adversário tranquilamente. E no duelo atual também, porque ele se sente superior intelectualmente e faz, né, aquele cálculo sabendo covardemente que vai derrotar o outro, porque o outro, de alguma maneira, é inferior, mesmo que seja uma pessoa brilhante, inteligente, mas naquele quesito, naquele assunto, não é. E aí a pessoa vence dessa forma, né? De uma forma calculada, premeditada, e é por isso que a responsabilidade se torna cada vez mais maior e mais profunda. E ele diz, é certo que ele também expõe a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo pela própria vida, né? Porque mesmo ele tendo mais destreza, ele pode vir a morrer, né? Morrer aí, no caso, atualmente, moralmente falando, né? Ele pode vir. E aí mostra ou demonstra um desprezo pela vida, né? Quer dizer, ele é tanto covarde para assassinar, quanto é também, né, uma pessoa que despreza a sua própria existência. Porém, haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si? O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra. E à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Então, lá em Obras Póstumas, a gente vai, né, aprofundando o estudo sobre o orgulho e o egoísmo, é imenso, ele é bem grande, né? E nesse estudo, aos poucos, né, Kardec acaba falando sobre essa questão de que aquele que está impregnado ainda de forma muito intensa do orgulho, né, e da vaidade, é porque ele está diametralmente oposto à ideia de vida futura. Quer dizer, ou seja, ele pode até acreditar, dependendo da religião que ele tenha, mas ele não tem fé suficiente nessa vida futura. Porque quando você tem a fé na vida futura, primeiro, é como ele diz aqui, você terá, com certeza, uma ideia diferente, uma apreciação mais íntegra e mais profunda acerca da honra, do que seja realmente a honra. E também você, logicamente, com essa crença, essa fé intensa na vida futura, você releva todas as coisas de ordem, sobretudo as coisas de ordem material, né? Como uma ofensa, um xingamento ou uma argumentação que se queira ganhar, né, na base do debate, do duelo, né, a pessoa deixa, que bobagem, tá bom, né, até se usa uma frase muito usada ultimamente, né, quer dizer assim, você quer ter razão ou quer ser feliz, né, e a pessoa sempre diz, eu quero ser feliz, claro, ótimo, é isso mesmo, queira ser feliz, não queira ter razão, porque a tua razão, ela existe pela própria argumentação dentro de você, filosófica que há dentro de você. Então, agora, você não precisa provar isso para ninguém, né? Então, queira ser feliz, esqueça um pouquinho esse orgulho de lado, deixe de lado, e amplie a sua fé na vida futura, que você vai começar a eliminar aos pouquinhos esses vestígios fortes de orgulho que nós ainda temos, não é mesmo, Antônio? Marta, você falou uma coisa interessante, e é uma amostra de que realmente a tendência da humanidade é largar esse tipo de coisa. Já largou esses duelos. Claro. Com armas e continua hoje com um duelo, vamos dizer, mais intelectualizado. Mas o nosso tempo já está se encerrando e vamos ficando por aqui. Desejando a todos os nossos amigos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa.
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.